Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí a todos que estão presentes aí nessa live aí. A gente escolheu um assunto que é bem importante aí nos últimos dias, no último ano, né? Que é a parte do processo de luto, né? Como a gente tem a dificuldade de enfrentar as perdas, tudo. Por isso eu quis chamar também a Trícia, né? Que é uma ex-colega lá de Santa Cruz, para conversar junto comigo. Ela pode te apresentar aí, eu acho que isso é melhor, né? Sim, meu nome é Trícia, sou psiquiatra aqui em Lajeado, fiz a formação da medicina em Santa Cruz mesmo, foi lá que a gente se conheceu, né? E fiz a psiquiatria aqui em Isso. Lajeado e depois segui aqui. Agora sou preceptora da residência, tenho contato também com a Univates, com a medicina da Univates. E primeiro queria agradecer o convite para a gente estar falando desse assunto que é super importante e com tantas modificações nas épocas atuais, né? Acho que é bem importante a É gente verdade. estar cada vez mais falando sobre isso. Sim. Para quem, né, não me conhece, né, eu sou Gustavo Facin, eu sou médico também com formação lá na Universidade de Santa Cruz do Sul. Atualmente eu faço residência em neurocirurgia na Santa Casa de Porto Alegre e também nós acabamos no início da pandemia criando uma plataforma de telemedicina, né, que vem atuando na parte de atendimentos remotos, né. Bom, acho que podemos começar. Não sei se quer dar a honra aí de iniciar. Acho que sim, para a gente começar também, para introduzir um pouquinho o assunto, para todo mundo entender o que a gente vai falar hoje, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre o processo de luto, né? O processo da perda de um ente querido, o processo de todas as fases ali, né? Que acho que dá para a gente explicar um pouquinho também, que acho que é interessante. Hoje já comecei falando um pouquinho para o meu público, um pouquinho das fases do luto. Sim, Primeiro, a gente nega aquilo que está acontecendo, né? Não pode estar acontecendo isso não está acontecendo. Vem a fase da raiva, por que isso está acontecendo comigo? Que merda que isso está acontecendo comigo? Vem toda aquela fase da revolta, que é normal a gente passar nessa fase do luto, né? Depois a gente tenta barganhar. Bom, se eu fizer tal coisa, não vai acontecer pelo pior, não vai ser tão ruim assim. Se eu, né? Aí entra muito a parte religiosa também, né? Que acho legal a gente falar um pouquinho. claro. Depois vem a parte que a gente deprime e começa a aceitar. Então, aí a gente enfrenta todo esse processo do luto. Importante que esse processo leva tempo, né? E cada pessoa vai enfrentar de uma maneira peculiar conforme as suas particularidades, né? Sim. Eu acho que uma coisa que, assim, lógico, é bem mais a tua área, mas que a gente acaba vendo, pelo menos agora, nessa questão da pandemia, é que alguma dessas etapas, né, a doença, né, que a gente chama de a parte do luto, ela surge quando alguma dessas etapas ela não é bem compreendida, ou Uhum. quando se pulam etapas, ou não se superam elas, né? Acho que, pelo menos eu, atendendo que eu vejo que antes a gente era acostumado, assim, a gente lidava com a morte com pessoas mais idosas, que já tinham alguma doença, ou que, foi uma tragédia, um acidente de carro, um avião que caiu, e o Covid ele veio assim, infelizmente, acabou pegando todo mundo, né? A gente, foi até uma dos questionamentos que eu tinha feito antes, quem que tem algum conhecido, algum familiar, né, um amigo que já foi a óbito pelo coronavírus, né? Então a gente vê que isso aí acabou sendo algo que universal, né? E Eu não isso sei se tem que alguém que não teve um conhecido, pelo menos alguém próximo, que não conhece, não perdeu ninguém, né? eu diria que sortudo dessa pessoa, né? Porque infelizmente com a parte atual do que a gente está vivendo, são difíceis as famílias que ainda não foram, né, não tiveram alguma perda. Ah, essa questão de ser abalado pelo coronavírus, acho que a sociedade inteira foi, a gente tem diversas repercussões de muitas coisas, né? Na nossa área da saúde, inúmeras, né? Financeiras, políticas, sociais, né? Então, isso aí é tema para muito mais Sim. horas, né? Mas eu acho que essa questão de que algumas casas
tiveram a sorte, né? Eu tive até uma na enquete que uma pessoa disse que não. Bom, graças a Deus, que bom, né? Acho que isso é para isso que a gente tenta trabalhar todo dia, porque evitar essas mortes. Eu Uhum. acho que aí também entra uma coisa que nós médicos e profissionais da saúde, não estávamos preparados, que é para lidar com essas perdas também, né? A gente se sente muito E impotente, né? Sem é, eu, conseguir contornar a situação. eu, porque a gente sempre tem aquela ideia, eu acho que da medicina, né, que a gente quer salvar, quer curar, quer tirar a doença. Lógico que a gente trabalha isso na faculdade, questões de que nem sempre a gente consegue, né, que nem sempre a gente vai conseguir mudar o rumo da doença e que às vezes, infelizmente, o óbito ele é inevitável, depende de uma série de fatores, a agressividade da doença, o hospedeiro, né, a pessoa, um contexto grande, né? Sim, Só que mesmo assim, eu acho que o coronavírus veio nos trazer é justamente esse baque que antes a gente esperava que pessoas, como eu disse antes, mais idosas ou com doenças, elas, né, naturalmente fossem, pela história natural da vida, fossem caminhando, né, a gente, como a gente fala, com duas certezas, né, a questão da morte, né? Então, isso que foi algo que ficou bem marcado, assim, sabe? E a gente não conseguiu, acho que a sociedade inteira não conseguiu lidar muito bem, porque a gente perdeu pessoas jovens, a gente perde pessoas sem doenças, e às vezes a própria evolução do coronavírus ela é muito rápida, que acaba que essa parte, assim, eu vejo muito as pessoas entrarem numa fase de negação uhum. e não conseguir sair dela, né? Porque a gente, normalmente, quando a gente entende aquilo que está acontecendo, quando a gente sabe todo o processo do adoecimento, todas as medidas que foram feitas, eu acho que isso aí fica mais fácil para assimilar quando se tem essa perda na família. E aí também entra a questão do coronavírus, que quando entra, às vezes, no hospital, UTI, o familiar não pode ver, né? Eu acho que Então, essa diminuição do contato interpessoal, né, foi um dos é, fatores mais importantes, eu acho que porque sim. quando um familiar está doente, a gente tem por costume, por hábito, que a família vai se aproximar, todo mundo vai querer cuidar, vai querer, né, poder auxiliar de alguma forma, e nesse momento, não, né? Todo mundo ficou distante. É, até essa questão de algumas unidades de coronavírus, UTIs, ela tem aquelas questões de videochamadas, que Uhum. ainda, né, é uma tentativa de aproximar, mas é diferente do que a gente tinha antigamente. Antes a gente tinha, por exemplo, pacientes oncológicos que estavam em fase terminal, que era se trabalhada essa questão de terminalidade, era uma coisa que era mais fácil de ser conversada, e também tinha todo um tempo, né? Acho que o grande problema como eu falei, às vezes são pacientes jovens, né, que estavam bem, 2, 3 dias evoluíram para tubo, ficaram em ventilação mecânica, pioraram e foram a óbito. A última lembrança que a família tem, né, é de uma pessoa completamente saudável que entrou no hospital e nunca mais saiu. E acho que aí também ah, uma outra coisa que auxiliava bastante essa questão do processamento do luto, talvez também era a questão do velório, né? Da gente ver, enxergar que aquilo realmente, infelizmente, está acontecendo, que aquilo ali vai ter que ser aceito de alguma forma e que a gente vai ter que superar. O fato de ser velado, os pacientes com caixão fechado, é uma necessidade, a gente não pode nem entrar nisso, né? Mas eu acho Sim, que isso daí foi algo que, para a aceitação que a gente vai precisar, ela é bem prejudicial também. Porque eu acho que é aquilo que eu falei, quanto mais informado a pessoa é, né, da doença, do que foi feito, às vezes as pessoas têm uma aceitação maior, né, de que, bom, tudo que podia ter sido feito foi feito. Acho que quanto mais dúvidas, pior se torna o processamento do luto. Não sei qual que é a tua sim, sem opinião, assim. dúvida. Acho que isso que tu falou do velório, esse encerramento, esse ato de encerramento da vida, acho que é muito importante, né? A gente sabe que desde sempre existiu um ritual de encerramento da vida, né? Para marcar aquele momento como o fim da vida. Lá, muito tempo atrás, eram rituais muito diferentes de agora. Em países também modifica bastante. Mas o fato é que cada cultura tem
um ato de encerramento. E agora a gente pulou até esse ato de encerramento, né? Porque é uma questão simbólica para te poder memorizar, guardar, assimilar tudo aquilo que a outra pessoa teve de importância na tua vida, e parece que naquele momento tu simboliza que aquilo acabou, tu coloca um ponto final para te conseguir seguir adiante. Então, para um luto saudável, que a gente diz, né, para não evoluir para um luto patológico, esse processo de encerramento ele é muito importante. E agora a gente pulou até isso, né? Fora toda a questão da imprevisibilidade que tu tá falando, né? Então, a gente não pode se preparar, a gente não consegue prever, e nem nós, enquanto médicos, para falar para os pacientes, né? Porque tu não tem muita previsão nem para dar para aquela família, e tudo foge do nosso alcance de auxílio, né? Até nesse sentido de Sim, eu acho que previsão. também essa questão de previsibilidade, eu acho que antes a medicina era muito enraizada a questão de estatística, números, chances, qual a chance que tem de ficar a pessoa sair dessa, que é uma coisa que nos perguntam bastante. Ainda com o coronavírus a gente tem uma estimativa, não se sabe ao certo, né? Mas o que a gente tem observado nas UTIs, emergências, é que um paciente com coronavírus que precisou ser entubado e fica em ventilação mecânica, infelizmente, mais de 80%, né, eles vão ter esse desfecho desfavorável. O grande problema, eu acho que também está nessa questão, quando eu digo que os profissionais também precisam aprender a lidar com essa fase de luto, que eu acho que a gente nunca teve acostumado, né, bem dizer, a testar tantos óbitos. A gente Sim. nunca teve tão familiarizado com essa questão da perda. E eu acho que isso é o mais angustiante para o profissional também, os próprios técnicos, enfermeiros, aceitar isso, né? Fica um ambiente cada vez mais pesado de trabalhar, fica um ambiente difícil, né? E cada perda, por mais que seja uma rotina, seja um trabalho todo dia, ela nunca é algo banal, ela nunca é só um paciente, né? Tipo, a gente sempre sabe que é uma família. E na hora que a gente vai dar a notícia, eu acho que essa vai consumindo um pouco também, né, da parte do profissional. Sem dúvida. Todos os Da mesma profissionais maneira que fragilizados, né? Tá toda a equipe, né? Como um todo, muito fragilizada. Foi muita coisa em pouco tempo e ninguém estava preparado para nada disso. sim. Em questão de preparo, o que que vocês têm orientado, assim, por exemplo, aos profissionais, o que que poderia ser feito? Porque, assim, a gente não tem, como é que eu vou dizer, antes a gente tinha cursos preparatórios, tinha, vamos fazer um treinamento. Eu acho que essa parte a gente nunca vai conseguir treinar. Por Não, mais capacitado que a gente seja, por mais, eu acho que, lógico, quem está vivendo isso do Covid vai ficar, infelizmente, com uma bagagem disso para trás, que vai servir de lição, mas eu acho que isso a gente nunca vai conseguir passar para outra pessoa o que a gente vive todo dia, né? E nunca a gente vai conseguir passar o quão doloroso é para a gente, né, profissional de saúde, atestar, no caso, tantos e tantos óbitos, às vezes na sequência um do outro, plantões que às vezes tem 3, 4, 5 óbitos. Então, isso, olha, não acontecia antes, né? sim. No pior dos cenários, não ia acontecer isso. Isso foi uma coisa que foi de uma hora para outra que veio, né, acontecendo, né? E na medicina tudo tem guideline, né? Tu vai seguindo um algoritmo ali, tu aprende, uma hora tu chega ali no teu tratamento, no resultado que tu quer. Mas, bom, não tem uma técnica certa para te aceitar o luto do teu paciente ou para te comunicar esse luto. Até tem algumas orientações, mas enfim, não tem como tu não sofrer por aquilo, né? Então, o que eu falava para muita gente que me perguntou na época também, bom, o que eu faço? Eu não aguento mais detectar tanta gente que está morrendo. Tá tudo bem a pessoa ficar abalada com isso, né? A gente também não é uma maquininha de trabalhar que não tem Exatamente. sentimento. Então, bom, tu vai ficar abalado com isso? Claro que vai, né? Tu tem direito Sim, de ficar de é o que a saco gente cheio. espera, né? Acho que se a gente não tivesse isso, quem estaria com alguma doença seria nós, os profissionais. A gente não pode ficar apático também a isso. Acho que o grande problema que a gente tenta conversar às vezes é de não tentar levar isso para a nossa vida, né? De ver que naquele momento foi feito tudo o que a gente poderia ter feito,
né, que no que a gente tinha a oferecer por aquela pessoa a gente conseguiu fazer e infelizmente às vezes, né, isso foge, né, das nossas mãos, né, e a gente não pode pegar para nós isso, porque se a gente pegar e vai consumindo de uma maneira que aí se torna até inviável, né, de conseguir ir trabalhar, né. Acho que muita gente, acho que nessa pandemia acabou tendo esses problemas aí no caso, né. E muita gente acabou tendo que afastar, né? Muita gente acabou não dando conta, Bastante. porque realmente é uma carga muito grande. Se tu não tem um bom suporte, tanto interno como um bom suporte, uma rede de apoio boa, tu não tem como dar conta disso tudo sozinho, né? Porque é o Sim. dia todo vivendo e pensando sobre isso e convivendo com as perdas das famílias, ou às vezes até a pessoa trabalhando com algum familiar internado, com alguma coisa, né, pessoal também, com algum conhecido. Então, a pessoa que está trabalhando, ela também tem familiares, ela também tem amigos, também tem conhecidos. Então, a pessoa está ali tentando salvar uma vida, mas ao mesmo tempo ela está sofrendo por alguma perda. Então, misturou muita coisa, né? Eu acho que sim, essa parte também a gente vê, algumas vezes o profissional tem algum familiar internado e acaba, a gente, é natural, tu acaba meio que reproduzindo, daqui a pouco tu tá vendo teu familiar, já que tá fazendo isso pro meu familiar, e tu acaba, é difícil essa separação, né? E aí a gente acaba repetindo esse processo dia após dia, né? Acaba sendo bem desgastante. Eu acho que é aí que entra aquela questão que a gente tem comentado bastante de burnout do profissional da saúde, né? Mas eu acho que assim, a gente também viveu algumas coisas que antes a gente não atribuía, como eu falei, a catástrofes, tragédias, um acidente de carro matou toda uma família. Só que era muito difícil um acidente de carro matar toda a família, enquanto iam pro velório, né, vem um caminhão e bate no resto da família, e daqui a pouco outra pessoa vem e morre mais alguém da família. E no coronavírus a gente tinha situações que ele estava pai, mãe, filho, internados, entubados, um lado ao outro, e aí acabam que um vai a óbito nesse momento. Às vezes o paciente estava acordado, já ouvi situações assim. Então, para essa pessoa, como é que ela vai lidar com esse luto, entende? Se, no caso, ela supera tudo isso, mas essa experiência que ela teve ali naquele É ambiente, horrível. por, por mais que tenham se feito tudo para tentar minimizar esse estresse, que é, às vezes, ficar no ambiente de UTI, eu acho que isso também vai gerar um processo de adoecimento na população, assim, acho que é a longo prazo, né? Acho que isso aí é bem Entra preocupante também também, a né? culpa do sobrevivente, né? A pessoa acaba até se sentindo culpada porque que eu consegui e aquela pessoa que, ao meu ver, merecia mais, tinha mais condições, Sim, não conseguiu sobreviver. Então, é muito complicado. Mesmo a pessoa que passa pela situação, não tem como ela passar ilesa, né? Por isso, porque não tem, vai misturar esses sentimentos, a pessoa vai ter vivenciado tudo isso, então toda essa perda, e a gente viu muitos casos, né, de ter perdas várias numa mesma família, amigos, então é muito difícil de assimilar. sim. Não, e assim, eu já vi casos que essa questão como falou, da culpa do sobrevivente, às vezes a gente tem o que a gente bate sempre na tecla, usa máscara, evita aglomeração, aquela coisa leva a sério o que está acontecendo. Infelizmente, é uma doença completamente previsível. Tem Uhum. pessoas que teve um caso de um jovem, 23 anos, atleta, fazia academia todo dia, né, treinava todo dia. Os pais dele não pegaram Covid. Ele pegou uma forma grave de Covid, estando no bar com um amigo que estava com Covid, e eles estavam rindo da situação. Esse paciente foi a óbito, né? E aí eu fico pensando como ficou a cabeça do grupo de amigos nessa situação também, porque Sim. eles perderam querendo ou não, né, um amigo, uma pessoa próxima, e aí essa culpa acho que fica muito maior. Eu acho que é por isso que a gente insiste tanto em não façam as coisas que a gente está assim dizendo para evitar, por exemplo, não pode sair, fazer aglomeração, evita fazer tal e tal coisa, pelo menos nos momentos que está com maior circulação de vírus, né? Essas medidas de Uhum. lockdown, elas não são assim, toda hora, mas em alguns momentos a circulação de vírus na cidade ela está maior. Então, se a gente está falando isso, evita, porque depois a gente não tem como voltar atrás e aí lidar com o processo de luto.
é muito mais difícil do que talvez ter ficado em casa, né, se cuidando e cuidando do outro, né? Eu acho que isso que é que às vezes eu acho que é difícil a gente transmitir essa própria angústia da gente, né, os personagens, né? Parece que a gente tá sempre tocando na mesma tecla, né? A gente, né, não faz isso, não faz isso, faz aquilo, mas é porque a gente está ali todo dia vendo como é que funciona, né? Não sei como é que foi a tua experiência, mas cheguei a ver vários casos assim de pessoas mais jovens que estavam saindo, que pegaram, passaram para os pais e os pais faleceram. E aí como é que tu Sim, vai também. lidar com isso depois, né? É, o que eu penso é Considerando que, uma bom, vida inteira, né? né, eu fui o responsável pelo falecimento, pelo adoecimento de uma pessoa que é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Então, como que eu sou responsável pela morte de Sim. alguém que eu gosto tanto? Nesse momento, a gente até brinca que às vezes é melhor nem ter essa consciência do que se tem, porque se tiver e a pessoa não tem assim ou um mindset ou uma estrutura, né, de amigos e familiares que vão, né, ajudar ele a se reerguer, é muito difícil de sair dessa situação, acho que dessa fase do enfrentamento ao luto, né? Porque daí é difícil, por exemplo, como a gente diz, a gente fica com raiva, por que que eu passei, né? Por que que isso aconteceu comigo? E aí daqui a pouco a pessoa diz, né, mas não fui eu que passei, deve ter pego em outro lugar. Só que aí isso sempre vai ficar corroendo. Nunca vai ser um ciclo, porque não tem essa certeza. Eu acho que essa é a grande questão. Ele não vai conseguir nunca dizer que ele não teve culpa. E eu acho que a culpa é o maior dos fatores. Eu sempre ouvi aquela questão que as famílias que se sentem mais, como é que é, mais isoladas ou que se ficam muito, né, fervorosas com alguma perda, alguma coisa de culpa às vezes tem, né, por talvez não ter estado tão presente, ter alguma coisa inacabada, né, com aquela pessoa que faleceu. E isso também, né, acaba gerando um processo de adoecimento no futuro, né? É, Não a sei o que tu culpa, acha sem disso. dúvida, é um dos maiores pilares que leva ao enfrentamento patológico do luto, né? Porque tu fica meio que num looping naquelas fases do luto ali de negação, de raiva, e daí tu volta a negar, daí tu volta a ter raiva e fica nesse looping ali, não consegue seguir, não consegue chegar até a fase da aceitação, fica Sim. trancado nessas fases ali. E quando, por exemplo, um familiar, quando que a gente consideraria, né? Isso é mais para as pessoas que estão na live que não conseguem, às vezes, discernir essa questão de tempo, né? Uhum. De uma fase, porque elas acabam às vezes coexistindo, ficam, não é uma coisa Sim. bem, né, tão metódica que a gente tem. Se puder falar um pouquinho mais das fases e quando que a gente considera isso patológico, acho que vai ser importante também para o pessoal entender. Como eu disse, quando mais a pessoa entende, acho que é mais fácil de lidar com esse tipo de problema, né? Acho que uma coisa importante até para todo mundo saber, antigamente a gente classificava o luto patológico com base no tempo. Passou de um mês e a pessoa não está conseguindo seguir a sua rotina normalmente, a gente considera como um luto patológico. Hoje em dia já caiu esse quesito tempo dos critérios diagnósticos, né? Porque vai ter uma diferente adaptação de pessoa para pessoa. Alguns vão demorar mais para chegar até essa aceitação e alguns vão conseguir chegar mais rápido. O que mais nos sinaliza, que nos deixa alerta, é a questão do sofrimento e de conseguir estar mantendo suas atividades. Né? Tu vê, bom, o paciente já está há 3 semanas que não sai da cama, não está conseguindo seguir, né, sua rotina normalmente, a gente já fica de olho. Alguns pacientes, em 2 semanas, tu vê que ele não vai evoluir bem. Só passou 2 semanas, mas tu consegue identificar pela gravidade dos sintomas que eles estão apresentando, que tu vê que é um paciente que vai ter uma dificuldade maior de enfrentar, né? Então, até a gente avaliar a questão da dependência, né, com relação a essa pessoa querida, quanto mais dependente, sem dúvida, mais difícil de enfrentar, né? A questão da culpa, de novo, né? A questão da culpa é muito importante para te chegar nessa aceitação, considerar assuntos mal resolvidos, assim, questões familiares, brigas,
né? Um familiar que partiu e nós não estávamos no melhor momento da nossa relação também acaba interferindo. Mas quesito tempo, não tem muito um tempo definido para te observar. Ah, já passou um mês, então vamos começar um tratamento. Né? Às vezes a pessoa vai demorar um pouco mais, vai precisar de mais recursos internos que ela não tem tão bem estruturados, né, para conseguir suportar isso. Mas a gente tem que analisar mais o sofrimento, o grau de sofrimento, o grau de incapacitação que esse evento está trazendo, do que propriamente o tempo. Sim. E teve uma pergunta agora de como que a gente faz essa questão para lidar com essa questão da culpa, né? Como a gente trabalha isso? Como é que a gente poderia... Bom, infelizmente aconteceu isso que tu falou, não estava no melhor momento com a pessoa que foi a óbito, só que agora é aquele momento que a gente também precisa se reerguer. Uma coisa que às vezes eu costumo falar, assim, infelizmente às vezes a gente perde alguém, né? Só que se a gente ficar nesse movimento de culpa, ficar remoendo isso, a gente também nunca vai sair disso e talvez nem era isso que a pessoa que partiu ia Sim, querer, né? Ela não quer que a gente pare de viver. É lógico que, assim, a gente sempre quer a pessoa que a gente ama por perto, a gente sempre vai querer ela, às vezes é aquela questão egoísta, que mesmo sabendo que talvez se ela tivesse superado aquele processo de doença, ela poderia ficar com uma sequela, alguma questão que fosse incapacitante para ela, e às vezes a gente discernir essa questão de quanto, né, é o egoísmo da gente querer quem a gente ama junto com a gente, né, e quanto a gente consegue superar essa perda ou ver que aquilo ali é melhor. O grande problema é que no Covid foi algo que ela veio, né, simplesmente vem, assim, a gente não tem muito argumento para falar, né, dizer assim, as sequelas que ficariam, porque a pessoa às vezes não tinha doença, ou né, a gente não tem essa. e nem a gente sabe, né, o grau que vai ficar. A gente não tem essa perspectiva, a gente não consegue, às vezes, como paciente neurológico, algumas vezes a gente teve um AVC extenso, a gente sabe que vai ficar com alguma incapacidade, às vezes a gente não vai conseguir reconhecer a família, e às vezes trabalhar o processo de luto nessa situação é muito mais fácil. Eu acho que o resto é muito mais difícil. Mas da Sim. parte da culpa, o que que tu, assim, como é que trabalha isso com teus pacientes? Acho que primeiro a gente nos dá a chance de poder sofrer por essa perda, né? Porque muita gente se sente culpado e não se dá nem o direito de sofrer, que faz parte do enfrentamento, né? Eu tenho o direito de sofrer aquela perda. Depois tentar entender o porquê dessa culpa, né? Tu tem que tentar entender de onde que vem essa culpa. Ah, porque fui eu que estava saindo e passei o vírus, ou porque fui eu que fiz tal coisa, tentar entender o porquê dessa culpa, o porquê que eu estou colocando essa culpa em mim, para eu tentar trabalhar com isso. E terceiro, a gente, bom, não temos o que fazer, como voltar no tempo, como mudar a situação é essa, o que, que eu vou conseguir fazer daqui para frente, o que eu preciso para conseguir seguir, né? O que, que eu preciso? Às vezes eu preciso resolver algumas coisas que ficaram mal resolvidas e eu vou ter que resolver aquilo comigo mesmo, procurar ajuda se for necessário. Então, assim, muito de procurar ajuda se tu tá sofrendo por aquilo. Ah, mas eu não vou procurar porque é uma questão besta, fui eu que passei, fui eu que ocasionei essas mortes todas, eu vou ir falar isso para quem? Se foi culpa minha. Bom, Sim. tu fez isso intencionalmente? Não, claro que intencionalmente a gente não fez. Então, acho que só começar a pensar nisso, porque tu tá se sentindo culpada, que provavelmente tenha muito mais coisa por trás, não seja só a transmissão do vírus, no caso. Acho que essa culpa da morte em si esconde uma culpa muito mais profunda também, conseguir trabalhar isso, ver o que, que a gente está guardando, que a gente Sim. vai ter que tentar resolver para que isso seja, né, um enfrentamento saudável. Sim, eu acho que também essa questão de algumas vezes, infelizmente isso aconteceu, né? E às vezes a gente tem que serve de lição algumas coisas, tentar tomar como ensinamento, se foi por alguma questão de culpa mesmo, né? Para que isso não se Uhum. repita.
né? Porque às vezes, faleceu o pai, mas a gente ainda tem os avós, então, assim, não vai continuar repetindo o erro de fazer, Uhum. né? Por mais que a gente não queira, né, atribuir culpa, mas também que sirva para conscientizar, né? E eu acho que isso Sim, que a gente sem tenta mostrar dúvida. às vezes, né? As pessoas estão morrendo por causa disso, né? Então, bom, vamos aprender com, infelizmente, o que está acontecendo para superar, né? Eu acho que também alguma questão, como eu tinha comentado no início da live, a própria espiritualidade, né? Sim. Eu tive algumas experiências que, assim, eu não sou uma pessoa muito religiosa, assim, né? Mas não me digo de alguma religião, mas acredito em algo superior, mas isso não vem ao caso, mas mais é para falar que tipo, tive uma experiência que foi, né, lógico, triste, mas a forma como aquela família lidou com a perda foi de uma maneira completamente não é sensata. Mas eu me lembro que a gente foi dar a notícia de óbito e a família ela veio agradecer, primeira coisa, por tudo que foi feito, abraçou a equipe e pediu para fazer uma oração para a pessoa que tinha ido a óbito. Isso, naquele momento, tipo, às vezes de madrugada, 2 da manhã, a gente espera uma resposta, né, da pessoa completamente normal, né, que seria de desespero, de Uhum. raiva, de ódio, por que isso está acontecendo? Eu perdi a pessoa que eu amo, e eu encontrei uma tranquilidade, uma aceitação daquele momento, sabe, que foi fora de sério, assim, sabe? E é uma coisa que a gente, às vezes, quanto a espiritualidade ela consegue ajudar as pessoas a lidar com esse momento de perda. Eu acho que sim, as pessoas que têm uma espiritualidade, elas conseguem discernir isso de uma maneira melhor, ter uma compreensão melhor, uma aceitação. Isso varia de qual, né, religião, mas eu acho que essa questão de entender que há alguma coisa, né, superior facilita também, né? Uhum. Porque se a gente for tão objetivo nessa questão, né, o nosso corpo vira pó, né, isso é muito duro da gente pensar. E uma pessoa cética, que não tem nada relacionado a isso, ela vai acabar, as coisas acabam virando simplesmente matéria, não é algo palpável. Se a gente pensa que existe algo melhor, um lugar melhor, isso claro que vai facilitar. E isso acho que é independente de religião, independente de Sim. qual religião a pessoa tem, eu acho que talvez a espiritualidade seja muito mais com a compreensão que a pessoa tem mesmo desses processos, tudo, né? Então, acho que isso foi, nessa situação em si, para mim, foi bem interessante. E às vezes a gente tem aquela questão que, em alguns momentos de perda, a gente não tem o que falar, né? Nessa hora a gente simplesmente como eu disse, a gente abraça, reza, e eu não sou uma pessoa que, como eu disse, eu não sou a mais religiosa, mas naquele momento a gente está ali junto e a gente quer estar fazendo alguma coisa de bom pelaquela pessoa e aquilo ali eu vi de uma, como é que eu posso dizer? De uma estabilidade emocional muito Uhum. superior, assim, que até tipo, eu pensei, bom, que interessante, infelizmente, né? Mas eu vi que aquela família lidou de uma maneira muito diferente, assim, sabe? Isso porque eles eram bem religiosos, acho. Talvez nisso ajude, né? Sem dúvida, até perguntaram se a espiritualidade ajuda no enfrentamento do luto, sem dúvida. Não importa, independentemente da religião, não é a religião que Sim, auxilia, não é a religião católica, espírita, evangélica, enfim, é a espiritualidade, é tu acreditar numa explicação, é tu dar algum sentido, né? Então, eu acho que o que mais ajuda é tu ver que tudo aquilo que tu tá passando tem um porquê, tem um significado, tem um sentido. Então não é simplesmente uma perda, uma morte. Para cada religião, enfim, tem crenças diferentes, mas enfim, é tu sentir que aquilo ali faz algum sentido para mim. Então eu aceitar é muito mais fácil se para mim aquilo faz sentido ou se tem um porquê daquilo ali. Então qualquer crença religiosa nos auxilia bastante, sim. E a gente até estimula, né? A sim. questão de buscar a espiritualidade estimula bastante. Parece que é uma coisa empírica que a gente está falando, né? Vai rezar que tu vai se sentir melhor. Mas hoje em dia já tem diversos estudos
bem fundamentados que mostram que a espiritualidade, sim, auxilia muito no processo de cura, tanto de aceitação, de cura. Então, é muito importante, sim. Sim. Que eu acho que a espiritualidade, por si só, acho que ela entra também naquela capacidade, mais na capacidade da pessoa entrar para dentro de si, pensar, analisar a situação, ver que às vezes isso, infelizmente, é uma pandemia que está acontecendo, a gente não tem controle. Se a gente tivesse, por nós, da nossa parte médica, obviamente a gente não estaria perdendo ninguém. Isso nunca é uma coisa que a gente sabe lidar bem. Sim. Então, quando isso foge do nosso controle, já é frustrante, né? Então, se a gente faz tudo que a gente pode, infelizmente, sai das nossas mãos, né? E muito menos das mãos dos familiares, né? Isso não é uma culpa que eles deveriam ter ou assumir. Eu sei que algumas vezes eles ficam, eu deveria ter levado meu familiar mais cedo, ou deveria ter levado para outro hospital. Nessa hora, as dúvidas sempre surgem. Eu acho que também outra questão é, às vezes, a família ficar, não, que deveria ter ido para outro hospital deveria ser melhor, eu teria que ter levado ele mais cedo. E eu acho que por isso esse trabalho da gente estar, às vezes, postando questões, quais são os sinais de alarme, como é uma questão, porque às vezes para a gente é tão óbvio porque a gente está estudando isso, trabalha com isso, só que para a população que às vezes não vê isso, identificar um sinal de alarme para que ela vá mais cedo, para que não chegue a uma forma tão grave, né? Isso acaba, eu acho que esse é um papel também fundamental, né? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Sobre o luto, é possível não passar por ele logo após a perda e meses depois entrar em luto? Sim, sem dúvida. Até porque o primeiro estágio ali do enfrentamento do luto é a negação. Às vezes essa negação, ela leva um bom tempo. Então eu não estou pensando sobre aquilo, eu estou negando que aquilo ali aconteceu, então eu não penso sobre, consequentemente eu não sofro com aquilo também. Algum tempo depois, uma hora ou outra, eu vou ter que encarar isso, então eu vou ter que passar pelas demais fases, e aí que o sofrimento vem muitas vezes. Às vezes é meses depois, sim, às vezes é um ano depois, ok? Mas tem sim muitas pessoas que têm dificuldade para passar para a fase adiante e ficam um grande tempo na fase de negação, sim. Sim. E eu acho que também essa questão do próprio do luto, cada pessoa ela tem o seu tempo para ter os seus estágios, né? Como a gente disse, não é uma coisa palpável de dizer esse estágio dura tanto tempo ou não. Tem pessoas que previamente essa pandemia já não lidavam bem com perdas, né? E aí a gente também entra na questão de se a pessoa tem algum grau de ansiedade, de depressão, isso vai prejudicar muito mais, né? Porque a gente, se a gente não tem um tratamento ou acompanhamento adequado, a pessoa já vai naturalmente ficar remoendo aquela situação, vai ficar, né, cada vez mais pensando naquilo, e se não tiver alguma forma que vá para um outro caminho, que seja o caminho de superar isso, aí eu acho que se instala essa parte do próprio luto patológico, né? Varia E a muito gente dos não... recursos internos, da capacidade de resolução de problemas, da capacidade de lidar com frustrações, com adversidades. Então, o passado histórico todo influencia sem dúvida, né? Sim. Eu acho que isso aí bem isso mesmo. Se a gente, conforme a gente vai lidando com as coisas, são conforme a gente tem as nossas experiências na vida. Se a gente teve experiências na vida anteriores que foram também traumatizantes, a gente vai projetar nesse momento atual. O grande problema que eu vejo é que o que está acontecendo agora de certa forma, uma experiência traumatizante para todos, né? E como é que a gente vai lidar com isso no futuro? Por isso que a gente tem falado bastante também a questão de como anda a saúde mental durante a pandemia, né? Porque índices de ansiedade, depressão, burnout, tudo isso está cada vez mais assim, crescendo. E é um momento também que as pessoas acabam, quem às vezes trabalha em casa, né, tem o seu momento, acabam olhando mais para si, acabam projetando essas coisas. E, e aí que às vezes as coisas estão piorando. E com a doença a gente não sabe como é que vai ser agora o futuro, né, dessa questão de saúde mental, né? Por isso que eu acho que é importante também esse trabalho que vocês têm feito de
de orientar, de esclarecer, porque, como eu disse, quanto mais as pessoas sabem, mais fácil de lidar com as situações, né? Psicoeducação cada vez mais tomando lugar, né? Então, quanto mais É, todo mundo souber e quanto mais a gente falar sobre, melhores vão ser os resultados, né? Não tem como sim. fugir muito disso. Mas acho que é isso. Tem alguma coisa mais que eu gostaria de falar, Cris? Acho que Alguém era tem isso. alguma pergunta aí que gostaria de fazer para a gente responder? Essa live ela vai ficar gravada também, caso queiram compartilhar e mandar para os amigos, tá? Mas também se tiverem alguma dúvida depois, podem mandar no meu direct, no da Cris, que a gente vai respondendo vocês aí. Então, tá bom. Obrigada pelo Certo, convite. pessoal? Capaz, eu que agradeço aí a disponibilidade. Então tá, boa noite, pessoal. Boa noite.